Bem-vindos a mais Talk Player, o podcast do empreendedor da Cashme. Eu sou Ailton Zani, aqui ao meu lado Mauro Seron. Olá, pessoal. E a nossa convidada especial hoje é a Natália Bersanetti. A Natália que é gerente de planejamento estratégico da Cashme. Natália. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada de me receber. A gente vai passar aí as próximas horas juntos. Obrigada. Prazer. Boa, Natália. Prazer é tudo nosso. E pra gente começar, conta um pouquinho da tua história. Quem que é a Natália? Quando você começou? O que que você... Se você quiser explicar um pouquinho mais o que que você faz na Cashme, as tuas funções... Tá bom. Bom, eu sou formada em contabilidade pela Universidade de São Paulo, mas eu sou nascida no interior, então eu vim para cá para fazer faculdade, acabei ficando, me apaixonei pelo mercado de trabalho daqui, o mundo corporativo me encantou de certa forma, e aí eu não quis voltar mais para o mercado do interior, que acaba sendo um pouco mais limitado, né? Aqui a gente acaba tendo muito mais oportunidades, as janelas são muito mais interessantes para a carreira profissional, então acabei ficando. Comecei já a minha trajetória focada no mercado financeiro, é um mercado que eu gosto muito, tem grandes desafios, é bastante difícil, mas eu acho que é esse desafio que me interessou desde o começo. Então eu já comecei minha jornada em planejamento estratégico dentro de uma grande seguradora. Essa seguradora foi uma escola para mim. Ela era uma seguradora, né, de basicamente os dois maiores players do mercado, tanto do banco de atacado do Brasil, quanto das seguradoras do Brasil. Ela é uma empresa que tem um mix de capital entre um e outro. Então, lá dentro tinham grandes executivos, eu tive muito networking nessa fase, aprendi muita coisa. Era um ambiente desafiador, que me tirava a sair dos pensamentos óbvios, né? E colocar em prática, de fato, o que eu tinha aprendido na graduação, né? No meu dia a dia do trabalho. Então, o meu foco sempre foi estar perto desse mercado financeiro. E depois, na sequência, né, depois dali um tempo na seguradora, de estágio e efetivação, eu fui para um novo desafio ainda no mercado financeiro, né, entrando, então, na Cashme. Com uma atuação diferente, porque antes eu trabalhava com seguro, tinha umas dificuldades do mercado segurador. E aí, quando eu passei para o mercado de crédito, eu já conhecia um pouco sobre home equity, porque a seguradora tinha como principal produto o seguro prestamista. Então, a gente tinha ali muito sobre MIP, a gente também tinha algumas frentes de DFI. Então, eu já conhecia as funcionalidades. Eu também fiz, lá no passado, um M&A com uma empresa, né, com um fundo que estruturava esse tipo de crédito. Então, eu tive que fazer análise para conseguir calcular quão rentável era a parceria estratégica com esse player. Então, eu conheci o produto desse jeito. E aí, quando eu vi a oportunidade da Cashme no meu LinkedIn na época, Legal. eu falei, não, vamos embora, né? Quero conhecer mais sobre esse negócio. E tô na Cashme, então, fazem 4 anos já. Tive muita coisa no meio do caminho, aprendi mais ainda sobre o mercado financeiro, sobre crédito. E hoje tenho aqui mais experiência combinada, né, nessa jornada. E tem sido uma jornada muito interessante. Legal. Joia. E deixa eu te perguntar, desde a época da faculdade, já surgiu essa ideia de trabalhar com planejamento estratégico, né? Porque é um assunto assim que muita gente permeia e pouca gente se aprofunda, né? Uhum. E você já foi focada nisso, pelo que você falou, desde a primeira experiência no mercado já foi nessa pegada. Sim, não necessariamente planejamento estratégico. Eu sabia que eu queria conhecer sobre o mercado financeiro com mais profundidade. E aí, eu não queria fazer parte das áreas um pouco mais operacionais, porque eu queria estar perto da tomada de decisão. Isso me chamava atenção, me brilhava os olhos. E eu tive a oportunidade de ter uma grande mentora durante esse período inicial de carreira, que era muito experiente, tinha um background gigantesco em banco de investimento. Então, ela me trouxe para perto dessas análises que conduziam para a tomada de decisão. Então, eu acho que foi a partir desse contato mais próximo com ela que eu tive certeza que era esse caminho que eu queria trilhar. Mas, durante a faculdade, eu já tinha um flerte com a parte de consultoria estratégica. Então, já estava ali parecendo interessante para mim fazer parte de uma consultoria estratégica, mas eu não sabia ainda que era possível, dentro de uma empresa,
ter uma atuação parecida com o que a consultoria proporcionava. E o que eu achei melhor ainda é que quando você está numa consultoria, você tem que passar por muitos projetos diferentes, cada hora você está num business, né? Cada hora você está em contato com uma diretoria diferente, com um pensamento de acionista diferente. E quando você atua em estratégia dentro de uma empresa, você ganha mais robustez e mais sofisticação nas análises que você entrega sobre aquele business, sobre aquele negócio. Então, é uma forma de se especializar também. Então, quando eu descobri que existia essa área, né, dentro de uma empresa, eu falei, nossa, me encontrei. E acabou sendo até que por acaso, tá? Porque o meu processo seletivo tinha sido um pouco mais generalista do que isso. Mas foi essa gestora que falou, olha, essa garota tem jeito aqui para trabalhar na tomada de decisão, nessa estruturação de análises. Vamos puxar ela mais para perto. Então, já desde o começo da carreira, eu trabalhei muito perto dessa diretoria, principalmente do CEO da época. Então, eu ganhei muita bagagem nesse período. Que legal. E assim, você fica perto ali da tomada de decisão, você tem uma visão do todo, você conversa com todas as pontas, né? E a gente escuta muito no dia a dia falar em plano de negócios, né? Você montar um planejamento, você percorrer aquele caminho, você saber onde você quer chegar, qual que é o objetivo, o que você tem que gerar. E é muito isso, né, Natália? A gente que lida com muitos empreendedores, né, Mauro? A gente fala sempre com eles de você montar um plano de negócios, de você colocar tudo no papel, né? Que é uma forma de falar, mas você colocar tudo no papel, o que você quer, onde que você quer chegar, montar ali alguns cenários, trabalhar para aquilo, que é basicamente é o que você hoje é a tua função, né? Fazer com que o plano ele seja seguido e com um alvo já definido, certo, Natália? Exatamente, é isso mesmo. Eu costumo brincar que a estratégia é como se fosse a estrela e o plano é o mapa, né? Por onde a gente seguia. Então, é o plano que nos dá o caminho e a direção é o norte mesmo, né? Para onde que a gente tem que olhar? A gente tem que perseguir a estrela, que é a estratégia. Mas o caminho ao longo do tempo, isso vai sendo construído, né? Claro que uma empresa menor, ela vai ter um nível de sofisticação menor para um plano de negócio acontecer, e uma empresa maior vai exigir mais robustez, mas todas elas, no fim do dia, precisam perseguir os mesmos objetivos com esse plano de ação, que basicamente é entender bastante sobre quem é o meu cliente, qual problema eu estou querendo resolver, com qual estrutura de custos eu consigo resolver esses problemas. Eu vou precisar me alavancar mais ou menos a depender do tipo de mercado que eu entrar. Então, são vários questionamentos que você precisa ter ao longo do caminho para chegar num plano. O mercado também, o tamanho do mercado que você vai atuar também é algo importante. Então, saber o mercado endereçável, né? Não é só saber o produto que você vai vender e para quem você vai vender. Você precisa enxergar qual o potencial desse mercado chegar. Eu vou ganhar escala? Porque não adianta você colocar grandes esforços em resolver um problema para o teu cliente de algo que tenha um mercado potencial muito pequeno, que atenda poucas pessoas. Vale a pena. Exato. Então, tudo isso eu acho que é feito nesse momento de plano de negócio, né? O plano de ação aqui, o business plan todo precisa ser pautado nessas perguntas. E é fundamental para basicamente todos os negócios. Não em nível de robustez, né, que seja gigante para todo mundo, a gente precisa adequar ao tamanho do negócio, mas o plano ele precisa... Mas tem que ter, né? Exatamente, ele é importante para os dois. E você tocou num ponto importante, né? Porque assim, você sabe onde você quer chegar, eu sei o que eu quero isso daqui. Só que no meio do caminho você falou de construir, né? Porque aparecem alguns obstáculos, situações diferentes, que eu acho que é o principal desafio, né? Tanto em uma empresa consolidada, já estruturada, como a Cashme, como para quem está começando a empreender também, né? Eu tenho um alvo, tenho que chegar ali, para chegar aqui eu preciso disso, depois disso eu preciso disso. Ok, você montou seu plano de negócio ali, sabe o que você quer e a princípio o que você precisa. Sim. Mas o grande desafio eu acho que é não deixar engessado, né? Ter essa visão de construção, só que sem perder o rumo, sem perder o objetivo, né? Exatamente. É exatamente isso. No geral, um plano de negócios, um plano de ação não pode ser engessado.
nem rígido. Ele não pode também ser um documento de 50 páginas que você consulta de vez em quando. É um documento vivo, que você precisa constantemente reavaliar, parar, olhar se aquele mercado me trouxe novos insights. Será que tem novas oportunidades aparecendo ou não? Então, isso tudo também faz parte de você ter um bom direcionamento para a tua estratégia. E a estratégia é o que você chamou de foco, né? É a tua estrela. Então, você não pode perder ela de vista em momento nenhum, porque senão você não vai mais se encontrar em caminho nenhum, né? Se você já não tem mais para onde se pautar e ter para onde olhar para tomar decisão, não vai conseguir chegar em lugar algum. E eu achei interessante, tanto no começo agora, quanto da tua fala, quanto agora, né? Como que começa a gente tem que olhar para o cliente, né? Olhar para o mercado, né? Agora mesmo você falou, não, vamos olhar o que está acontecendo, quais são as oportunidades. E assim, eu posso estar errado até, né? Mas sempre quando eu penso no planejamento, eu penso na minha área, né? E aí eu penso assim, o que eu tenho que fazer, né? Tô olhando para dentro, né? E você começa olhando para fora sempre, né? Isso está certo? É por aí mesmo? É isso mesmo, assim, um bom planejamento estratégico, né, que seja bem estruturado, ele começa olhando para fora, sem, óbvio, deixar de pensar em aspectos operacionais, mas o planejamento estratégico, ele vai direcionar os esforços que você vai ter para atingir aquele mercado. Então, a gente pode trabalhar aqui com um exemplo, por exemplo, do mercado de pets, né? O mercado de pets no Brasil, ele é muito grande. Mas é grande quanto? Quão grande é? No mundo, a gente sabe que é o terceiro maior do mundo. Mas em quantidade de pets, qual público eu quero atingir dentro desse mercado? Então, existem algumas estratégias que o empreendedor nesse segmento pode assumir. Então, é interessante utilizar dados públicos de mercado, é interessante você utilizar dados sobre benchmark da concorrência, é interessante você olhar para tudo que tiver à disposição que esteja ao redor desse assunto. Então, a gente pode seguir por um caminho que olho para os estudos do IBGE, que mostram para mim a quantidade de domicílios que eu tenho no Brasil. E aí você começa a entrar no detalhe de quantos pets por domicílio eu tenho no Brasil. Então vamos lá, eu tenho 90 milhões de domicílios no Brasil e eu tenho cerca de 2 pets por domicílio. Então a gente tem aí entre 150 e 180 milhões de pets no país todo. Tá bom, mas eu quero abrir uma loja, pode ser um marketplace voltado a gatos. Beleza. O mercado de gatos contempla esses 150 milhões de pets ou não? Não, porque esse mercado de 150 é o todo. Então, você precisa ir trabalhando em recortes. Então, primeiro você olha o mercado total, depois você olha para o mercado endereçável para o teu produto. Então, eu quero trabalhar com gato, eu vou fazer um recorte para gatos. Dentro desse todo, qual o percentual entre gatos e cachorros? Gatos e cachorros são a maioria dos pets no Brasil. Então, 2/3 desses 150 milhões é de gatos e cachorros? Sim. E de gato e cachorro só entre eles? Qual a distribuição entre um grupo e outro? Será que é outros 2/3? Sendo cachorro a preferência nacional e gato ainda um mercado em ascensão? Eu quero trabalhar com a preferência nacional, que são cães, mas que eu posso encontrar algumas limitações porque já tem muita gente oferecendo produto para cães. Ou eu posso focar no mercado de gatos, que eu sei que está crescendo, tem muita gente que nunca tinha contato com gatos e agora tem. Qual será que mercado que me proporciona ser mais inovador e a resolver um problema que está na minha mão de alguma forma resolver? Então, eu vou focar no mercado de gatos. Tá, então dentro desses 50% do todo de cães e gatos, eu tenho cerca de 30 milhões que são gatos. Tá, qual produto eu quero oferecer para eles? Eu consigo atingir os 30 milhões de gatos do Brasil inteiro de uma vez só? Muito provavelmente não, né? Porque o teu business, de alguma forma, ele vai ter que estar nichado. Então, eu não vou atender o Brasil inteiro porque eu não tenho os canais suficientes, eu não tenho rede suficiente para chegar nessas pessoas. E o meu comércio, que de alguma forma pode ser local e de bairro, atenderia, 5% desse público todo? Ou talvez 10%? Então, você tem que trabalhar dentro dessas perspectivas diferentes e extrapolando cenários. Então, a gente sempre precisa olhar
para o mercado, para tentar entender escalabilidade, crescimento, mercado consumidor, se já está muito cheio, saturado ou não. Então, tudo isso abre margens e portas para que essas oportunidades elas apareçam. E o empreendedor precisa estar ligado justamente nesses pontos, né? Se você... Assim, é sensacional. Ela trouxe, olha o tanto de coisas, né, de informação. E na verdade, assim, às vezes a gente pensa assim, o empreendedor, eu gosto de gato, né? Vou trabalhar com isso. Eu conheço. É verdade. Mas eu conheço de gato e outra coisa, eu tenho braço para atender tudo isso. Não, mas eu tô pensando lá na frente eu vou crescer e tal, mas coloca isso no papel, né? Para crescer, hoje eu tenho braço para atender aqui, eu estudei o mercado, vi potencial, eu consigo atender isso daqui, essa quantidade aqui, baseado em histórico que eu tenho, alguma coisa nesse sentido. Mas para crescer, o que eu preciso? Né? Tudo isso daí o empreendedor tem que levar em consideração, colocar no papel para que ele também não quebre. É óbvio que você tem que trabalhar com paixão e trabalhar em algo que você goste. Mas você tem que ter a resposta do mercado, né? Porque, em primeiro lugar, né? Porque não adianta, né? Porque senão vira um hobby, né? E assim, você está falando de um empreendimento, né? Então, eu gosto de gato, vou trabalhar com gato. Bom, mas olha o tanto de coisa que você colocou, né? Que é pertinente antes da tomada de... fomentar a tomada de decisão, né? Então, nem só a tomada de decisão, né, Mauro? Mas assim, para o crescimento, né? Eu quero crescer, ok. Mas o que eu tenho que fazer para crescer? Eu vou conseguir? Eu comporto? Eu consigo atender? Eu dou conta? Eu tenho a distribuição que você falou? Eu tenho acesso a todos os canais que eu preciso para chegar lá? Qual problema eu quero resolver para esses donos de pet, de gato especificamente, né? Eu quero abrir alguma coisa que esteja relacionada a banho de gatos. Mas gato não toma tanto banho assim, não é mesmo? Você vai conseguir capturar qual grupo de pessoas? Será que não é muito pequeno? Será que você não precisa de algo muito abrangente? Mas se eu precisar de algo muito abrangente, eu vou começar a dividir muitos esforços? Sim, talvez valha repensar e voltar atrás e falar, olha, então... talvez esse mercado não esteja pronto ainda, eu não esteja pronto para esse mercado. Investir, não vale. Outra coisa que o empreendedor tem que ter também muito claro, né? Qual que é a tua proposta de valor? O que você tem de diferente? Como que a concorrência trabalha? Qual que é a dor? Qual é o teu diferencial, né? Mas o que você tem de diferente? Por que eu vou investir aqui nesse negócio? Exatamente. Então, assim, esses estudos sobre tamanho de mercado, ele não acontece só na etapa preliminar desse plano de negócios, né? Ele acontece durante toda a vida do negócio. Porque durante essas pesquisas, você também consegue tirar insights sobre mudança de comportamento, se o público, o mercado potencial que você tinha 2 anos atrás continua o mesmo, se eles continuam tendo as mesmas dores, se apareceu novos resolvedores de problemas e se o seu problema anterior já não é mais uma dor tanto assim. Então, tudo isso você precisa continuar antenado para não cair no marasmo de sempre servir a mesma solução. O empreendedor, ele não pode se apegar a uma solução. Ele tem que se apegar a como identificar problemas para aí sim pensar em novas soluções. Ele tem que sair do mar vermelho e tem que ir para o oceano azul, né? Exatamente. Se ele ficar no mar vermelho ali, ele vai ficar com todo mundo. O mercado saturado, todo mundo fazendo a mesma coisa e tal. O que eu posso fazer de diferente? A gente fala muito, né? O nosso principal produto é o Home Equity, né? E o Home Equity é aquilo, né? Tem um mercado ainda gigantesco a ser explorado, né? Exatamente. Mas muitas vezes você vê muita gente fazendo a mesma coisa. Só que tem um mercado gigantesco. Então, o que eu posso fazer de diferente? Novas soluções, né? O mercado, ele precisa se reciclar e ele precisa de novas soluções. E você tem que acompanhar, né? Tem. Tem até um caso interessante para dividir, né? Que é o caso do Netflix, por exemplo, né? O Netflix é uma empresa de praticamente 30 anos que começou como uma locadora física mesmo, que fornecia, né, os DVDs daquela forma que a gente conhecia mesmo no passado. Aí, não contente, né, eles começaram a ampliar e pensaram no esquema de assinatura mensal. Então, a pessoa pagava um valor e ela podia acessar DVDs de forma ilimitada, né, com base naquele valor. Todos os DVDs eram feitos, né, entregues por meio de correio. Então, eles já tinham alguns diferenciais.
Porém, não dura para sempre, não é o suficiente. Eles começaram a perceber mudanças no comportamento dos clientes e mudança no mercado como um todo, não só do cliente. Então, a gente passou a ter internets cada vez mais rápidas. Um público que cada vez queria consumir mais coisas diferentes e que às vezes chegava na locadora e não sabia necessariamente o que ele ia escolher para aquele momento. Então, ele precisava ter um portfólio grande para ter muitas opções. Então, eles foram basicamente os pioneiros dentro do streaming, né? Então, eles tiveram que se desafiar? Com certeza. Então, eles tiveram que montar uma estrutura operacional, uma estrutura tecnológica. Eles tiveram que pensar num ponto que as outras locadoras não estavam preocupadas, que é a questão de licenças para conseguir ter acesso, né, a esses... As empresas que montam os filmes, as produtoras, de fato, né, de filmes, para conseguir ter isso disponível no streaming. E, com certeza, eles saíram na frente, né? Porque eles trouxeram essa solução para o mercado com base em dores e em oportunidades que iam surgindo, que era um consumidor, às vezes, já cansado de ter aquele padrão de consumo que já existia antes. E com acesso à internet mais rápida, que tinha a capacidade de aguentar um streaming melhor. Então, eles foram unindo o útil ao agradável, foram os pioneiros. Ah, mas eles pararam por aí? Não. Depois de alguns anos, a gente começou a ver, né, o acesso deles na produção independente. Então, eles começaram a fazer as próprias séries, e isso vai sempre trazendo mais interesse para o público de, qual que vai ser a próxima? Essa temporada que você fez a 1, vai ter a 2? Então, a gente tem vários casos, né? House of Cards, Orange is the New Black. Então, tudo isso foram, como que fala? Licenças, foram séries, franquias iniciadas pelo Netflix nessa linha de trazer sempre o novo, ir na direção do que o público quer ver. E deu muito certo. Então, eles foram pioneiros. Ah, mas hoje a concorrência tem muito. Com certeza, tem muito. Mas o Netflix continua tendo um apelo dele de trazer coisas autorais e algo novo, né? Então, naquela época, eles sofreram até com questão das outras locadoras, né? De olhar e falar, o que esses daí estão fazendo? Vai dar certo. Então, acontece isso. Mas eles identificaram uma oportunidade. Eles tinham como, né, fornecer algo que solucionava essa dor, e eles foram atrás de se preparar estrategicamente e operacionalmente também para conseguir oferecer esse tipo de produto. Eles não ficaram fechados ali no plano de negócio, né? Eles deixaram a cabeça aberta e foram se atualizando, olhando o mercado. O objetivo é o mesmo, mas tem que mudar, tem que fazer isso. E é muito legal esse exemplo que você traz, né? Porque acho que dá para ilustrar um pouco a história da estrela que você está perseguindo e da capacidade de se adaptar no meio do caminho. Porque quando eles começaram a buscar a estrelinha deles lá, né, não tinha internet do jeito que existe. Então não tinha nem a solução para o... Não tinha essa dor. A solução surgiu depois, né? Então, assim, exatamente, né? Surgiu depois. Eu me recordo que nos anos 90, né? Sem querer entregar aqui idade, assim, mas eu me recordo nos anos 90, o pessoal assinava, era TV a cabo, né? O pessoal assinava TV a cabo. E tinha as locadoras físicas, né? Mas o pessoal assinava... E eu me lembro que eu tinha um amigo que não tinha TV a cabo, sabe? Pô, como é que você não tem TV a cabo, né? Ah, não tenho. Por que você não tem? Tem lá os canais de filme que você pode assistir. Ele falou, o dia que eu tiver uma TV a cabo, que eu possa assistir o filme na hora que eu quiser... eu vou assinar. O filme que eu quiser, na hora que eu quiser, eu vou assinar. Aqui não, eu tenho que esperar o horário deles e nunca dá certo. Eu falei, então você nunca vai ter isso aí na tua vida, né? E logo depois... E olha só. Logo depois surgiu. Dor do mercado. Já existia. Já tinha preocupação. Não existia tecnologia ainda para essa solução na época, né? Mas adaptou, olhou, tinha o foco, tinha estratégia, né? E conseguiu se adaptar rapidamente, né? Exatamente. E no fim do dia, a estratégia, ela continua ali como uma estrela, que era servir esses clientes com entretenimento. Sim. Não mudou. Não mudou. A estratégia, ela se manteve. Agora, o plano para entregar essa estratégia teve que se adaptar, teve que evoluir. Eles tiveram que estar abertos a entender o que o mercado estava me trazendo de dor e o que eu posso contribuir
com novas oportunidades. E não é um alicerce, né? É fundamental que você tenha um alicerce, que você tenha uma boa uma cultura bem definida, né? E a estrelinha lá, o objetivo, onde eu quero chegar. Mas o caminho, né? Isso que você E tem que olhando estar... para fora, né? Exato. Quem não olhou para fora ficou para trás, né? Se não renovou, provavelmente a locadora fechou. Hoje em dia, eu acho que não existem mais locadoras por aí, né? Não sei, eu posso estar enganada, mas faz muitos anos que eu não ouço falar sobre locação de DVD, principalmente. A gente nem tem mais esse equipamento em casa, né? Então, eu trouxe um exemplo atrelado à tecnologia, porque a gente tem vivido, né, esse mundo globalizado que trouxe novas soluções permeadas à tecnologia. Mas isso não fica só em tecnologia, é em tudo, né? Então, carros diferentes, modelos inovadores, motores, a própria indústria agropecuária, que é gigante, ela sempre vai passando muita também... tecnologia, hoje tem muita tecnologia envolvida. Exatamente. Então, tá tudo dentro desse escopo, né? Então, é muito interessante saber como elas se atualizam. E tem um outro ponto também que imagino também que seja difícil ali pro empreendedor. Imagino não, né? É difícil, né? A gente já viveu um pouquinho na pele também, mas é difícil, né? Que também está dentro ali do planejamento, que é a questão financeira, né? De você conseguir controlar, de você conseguir manter, né? Quanto que eu quero ganhar, o que eu quero, né? Porque às vezes a gente se depara com muitos empreendedores que às vezes confunde, por exemplo, receita com lucro. Tá entrando bastante dinheiro aqui. Ok, mas como que tá a última linha? É isso. É um outro desafio também que você também tem que controlar, né? Sim. Dentro de planejamento estratégico, a gente tem uma visão financeira importante, né? Boa parte do trabalho também é focado nessa visão financeira. E, no geral, as pessoas acabam confundindo, e eu vou tentar trazer aqui de um jeito que seja um pouco mais simplificado. Mas a receita ou faturamento, né, existem dois nomes basicamente para a mesma coisa, elas representam tudo aquilo que você teve de produto ou de serviço vendido. Então, é tudo aquilo que entrou, né, como recurso ali, caixa, ou que ainda vai ter a receber no futuro, né? Tudo isso entra ali como uma receita. E o lucro, ele só acontece depois que esse faturamento é descontado de custos e despesas. E aí aqui abrange tudo. Tanto os custos para manter a estrutura do escritório, a estrutura, relacionada ao uso de tecnologia, também as despesas. Então, despesa com o pessoal, as despesas que a gente vai ter na operação. Entra também, tem custo de matéria-prima para empresas que vendem algum tipo de produto. Uma indústria, por exemplo, tem que ter a matéria-prima ali atrelada à produção. Então, tudo isso entra dentro da conta. E existem alguns segmentos que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, mercado financeiro. O mercado financeiro, ele tem que ser a estrelinha do bolo, né? Ele não pode ser igual aos outros. Ele tem que se destacar de alguma forma. E dentro do mercado financeiro, a receita, ela geralmente é apurada via competência. Então, eu tenho a venda acontece em um momento e a apuração de receita, ela acontece só posteriormente. Por quê? Porque eu estou trabalhando muitas vezes com a venda de dinheiro. A minha matéria-prima é o dinheiro. Então, o meu registro de quanto aquilo tem me trazido de receita é a receita de juros e de correção monetária. E como que era na sua época de seguro, Natália? Bom, os comerciais vendiam o seguro e todos os meses, de acordo com a passagem do risco pelo balanço da seguradora, a gente fazia, né, então, a apuração via competência do que a gente chamava de prêmio-ganho. Então, a venda era o prêmio emitido e a apuração de receita era o prêmio-ganho. Na Cashme, a gente também tem essa diferença. Então, a venda, a gente chama muitas vezes de originação, e a receita é a nossa receita apurada contabilmente na competência, que tem a ver com quanto essa carteira, esse dinheiro que eu vendi a mercado, traz para mim, de forma contratual, os juros e a correção monetária. Então, tudo isso são aspectos que precisam ser levados em consideração e eles não podem ser misturados. Quando a gente fala de lucro, é um aspecto extremamente importante para boa parte dos negócios, é uma das alavancas e
indicadores que mais a gente usa para entender o quão viável, o quão bom é aquela empresa ou não. Mas isso acontece de forma mais simples em mercados que a gente chama de asset light, que são empresas que precisam de um capital intensivo um pouco menor. Então, a gente está falando de empresas de software, empresas de marketplace, coisas que trabalham ali no varejo de compra e venda, coisas mais do dia a dia. Então, você analisar a margem, o crescimento dessa margem, o quanto de possibilidade de escalar via venda de produto, acaba já sendo o suficiente para você conseguir analisar um negócio e entender qual rumo aquele negócio tem ido, né? Mas quando a gente fala de segmento, né, por exemplo, nosso, que exige capital intensivo, a gente tem outros também muito famosos. Então, o setor de energia elétrica, você exige um grande aporte de capital para conseguir ter uma torre, uma linha de transmissão, e só depois você vai colher os frutos via venda dessa energia. Seguradora é a mesma coisa. Primeiro você tem o capital aportado para garantir o risco. Depois você consegue vender esse risco. Então, varia muito entre uma e outra. Para esses segmentos, o retorno, a visão, já acaba sendo mais de médio e longo prazo. Por isso que é um desafio tão grande para os investidores entrar nesse segmento de capital intensivo. Porque primeiro você precisa ter um grande montante de dinheiro, que no fim do dia você acaba tendo mais susceptibilidade de ter problemas com risco e até o retorno desse patrimônio que vai demorar para retornar. E também tem toda uma questão de que qualquer mudança regulatória ou mudança de perfil de consumidor ou alguma mudança assim, alocar e mudar esse capital de lugar acaba sendo muito mais lento. E é mais custoso também, né? Então, o desafio de empresas, né, de capital intensivo, não é olhar só para a lucratividade. A gente precisa olhar para outros parâmetros. Então, a gente analisa, por exemplo, o payback, que é em quanto tempo eu tenho esse dinheiro de volta. Ah, eu estou falando de um contrato de 10 anos. Eu estou falando de um seguro de 1 ano que eu assino, por exemplo, um seguro de carro. Mas e se eu usar a minha franquia, né? Se eu usar aquele valor que a seguradora me deu ali de cobertura, quanto tempo vai levar para ela receber esse dinheiro de volta? Porque no ano que vem eu posso bater o carro num ano e no ano que vem ir para outra seguradora assinar, né? O mercado é livre. Então, qual conta essa seguradora precisa fazer para que isso pare de pé? Então, ela precisa sempre contar com o payback de uma estrutura. Então, a gente tem ali uma distribuição de clientes, precisa ter uma bacia grande para que um pagando compense o risco do outro. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. A gente também precisa analisar, por exemplo, a TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, quanto que eu tenho um desembolso, né? Eu tenho uma saída de capital e esse cliente vai me pagando de pouco em pouco. E eu vou tendo entradas de capital ao mesmo tempo que eu vou tendo saída para manter a minha estrutura e as minhas despesas. Qual é a minha taxa de retorno por ano desse caso? Se eu tiver algum evento de inadimplência, essa taxa de retorno muda. Muda quanto? Até que ponto a minha inadimplência afeta o meu business a ponto de eu perder tudo? É possível perder tudo? Então, tudo isso precisa ser estressado. E aí entram outros aspectos que acabam sendo ainda mais complexos do que esse, que é, por exemplo, a minha estrutura de alavancagem. Como eu vou me alavancar perante o mercado, né? Onde eu vou acessar crédito quando eu precisar? Porque eu vendo dinheiro, eu vendo risco. Mas e se eu precisar desse capital? Onde eu vou buscar eles? Eu vou buscar com bancos de varejo, banco de atacado? Eu tenho um acionista que vai fazer quanto aporte for necessário para aquele business render? E outra, qual a eficiência desse capital alocado? É eficiente manter tanto dinheiro em caixa? Ou não? Eu preciso desse dinheiro todo mesmo? Então, algumas indústrias você precisa escolher, né? Se você deixa o dinheiro em caixa ou se você não deixa e trabalha ali numa margem mais apertada. Mas em indústrias de capital intensivo, você não tem tanta opção assim. Você precisa ter aquele capital intensivamente e pronto. Então, todas as suas análises não podem só pautar em lucro. Elas precisam olhar para outras diretrizes também.
É que é um desafio pro empreendedor, né? Tem toda essa complexidade que você falou. E pra gente, por exemplo, que nós lidamos com vários empreendedores ali na ponta, né? Ah, eu vou investir, eu vou colocar dinheiro aqui. Como que ele calcula tudo isso, né? Porque, entrou uma demanda, eu fechei X operações, fiz isso. Ok, mas tá pagando, né? Em quanto tempo que eu vou me pagar? Em quanto tempo que eu vou ter o retorno, né? É um desafio, né, Mauro? Que às vezes a pessoa acaba se iludindo com o que entra, mas e aí? São muitas, é muita coisa, né? Quer dizer, quando você pega essa indústria do capital intensivo, quer dizer, e a gente vê exemplos no mercado, né? Do payback ser muito longo, né? Empresa que ficou muito tempo rodando para 10 poder, anos, empresas de tecnologia às vezes demoram. Para poder ter 10 lucro anos. e depois compensa, né? Exato. Mas e assim, recebendo aportes, né? Buscando, né, recursos durante esse período, né? Tem que ter realmente uma certeza muito grande, né? Da onde está caminhando, né? Porque tem negócios que acho que são mais simples, né? Porque já começa a rodar ali, você já começa a ver, né? Mas como mensurar o valor, né, de uma empresa que está nesse... Eu acho que a grande dificuldade é você ter um alinhamento com todo mundo, né? Porque você vai ter um alinhamento com o investidor, alinhamento com a ponta, com todo mundo, de onde que vai chegar, que vai demorar X, que pode demorar X período, essa questão do valor, vale a pena ter esse valor alocado aqui, não vale a pena assumir um pouquinho mais de risco, né? Quais alternativas que eu tenho? É algo delicado, mas eu acho que o principal ponto é o alinhamento com todas as partes envolvidas, né? E mais uma vez... É a estrelinha lá, onde que a gente quer chegar. Exato. Acho que esse alinhamento que é o mais difícil, né, Natália? Exatamente. Assim, o alinhamento, ele precisa, muitas vezes, é a primeira coisa que é discutida quando o investidor e o empreendedor sentam na mesa, né? Então, as coisas precisam estar bem às claras para que quem está vendendo aquela empresa, a fatia daquele negócio, ou buscando um sócio investidor, traga insights importantes, né, para que a outra ponta não seja, de alguma forma, tenha pouco entendimento. Ela precisa ter um vasto entendimento de onde ela está entrando. E aí o plano de ação faz todo sentido, porque ela vai trazer clareza de que problema você está querendo resolver, qual o teu público-alvo, e aí o investidor vai entender o tamanho do mercado potencial, se é nisso que ele quer entrar ou não. Então, eu estou alocando 100 milhões de reais nessa empresa, nesse negócio, mas o mercado total anual desse segmento é em torno de 20 milhões. É razoável eu colocar 100 milhões nisso, se mesmo vendendo para 100%, ou seja, sem considerar que existe concorrência, eu ainda vou levar, no mínimo, 5 anos para ter esse capital de volta? Então, tudo isso precisa ser considerado e trazido, né, para essa etapa inicial de captação e de discussão. O que a gente costuma ver é basicamente que os empreendedores, eles têm um plano de negócios inicialmente ambicioso, justamente para trazer esse interesse por parte do acionista de investir naquele negócio, mas ele também não pode ser muito lunático, né? Ele não pode estar muito fora do que, de fato, a gente tem de perspectivas. Então, as coisas precisam estar muito bem casadas. Geralmente, quando o pessoal vai, inclusive, montar esse planinho de negócio, né? O pessoal, às vezes, coloca ali 3 cenários, né? Coloca o pessimista, coloca ali o realista e o otimista, né? Você até pode montar algo... não, vou ter um retorno gigantesco, né? Sim. Mas você tem que ter o pé no chão também e você tem que se preparar também para algo não tão bom. Se não sair tão direitinho, né? Exato. Nesse segmento, né, de cenários realistas, otimistas e pessimistas, vamos dizer assim, geralmente o otimista é o que é vendido no momento, né, da empresa estar sendo apresentada a mercado, entender mercado potencial. Então, nesse cenário, tudo está dando super certo. Então, você tem custos controlados, você tem a equipe certa para entregar o valor certo, você já tem um problema sendo bem resolvido com aquela solução que você colocou a mercado e o mundo está a mil maravilhas, né, conspirando para que aquela entrega de valor, aquela proposta de valor seja atendida. Quando a gente fala de cenários realistas, né, que a gente também pode chamar de cenário base, a gente trabalha com aquilo que a gente já tem de histórico. Então, qual mercado eu já acesso hoje? É esse? Eu já sei o tamanho dele.
Eu já sei que não vai ter grandes reviravoltas. E ele também nos ajuda a montar o orçamento. Então, todas as metas, indicadores e o próprio orçamento é sempre pautado em cima desse as-is, né? O business que eu já domino, que eu já conheço. Então, todas as pautas, a maioria delas, é em torno desse cenário base. Porém, a gente sempre precisa ter um livrinho ali embaixo do braço para o cenário pessimista, que é um cenário onde tem alguma situação complicada de ruptura de uma cadeia de fornecedor, né? Eu tinha um fornecedor que me dava matéria-prima e agora ele não Economia, tudo pode acontecer. Exato, o cenário macroeconômico afeta diretamente. O público pode mudar alguma coisa de preferência e eu posso ser duramente afetado por isso. Os meus custos de aquisição desse cliente podem estourar, né? Então, antes eu gastava alguma coisa em torno de R$100 para ter o mesmo produto e agora eu vou ter que pagar 150 pelo mesmo. E aí, como que o mercado vai aceitar essa oferta, né, que eu estou fazendo de um produto que agora vai ser muitas vezes mais caro? Eu preciso repassar esse custo mais alto que eu estou tendo para o mercado. Só que eu não sei exatamente como ele vai responder. Então, esses cenários pessimistas justamente ilustram essa situação. Alguma dificuldade. Essa dificuldade. Ou na venda, ou no controle de custo, ou numa dificuldade possível de me alavancar. Então, eu estava contando que para fazer esse plano de negócio realista acontecer, eu tinha que ter acesso a X milhões com o banco, né? Eu tinha que acessar crédito. Se essa linha de crédito não sair por alguma razão, seja porque os bancos fecharam a porta, seja porque aconteceu alguma coisa na minha empresa que agora eu não sou mais pode acontecer. Bem avaliado do jeito que eu era antes, o que acontece, né? Como que o meu business ele se comporta nesse cenário extremo? Então, ele sempre precisa estar embaixo do braço. A gente não pode só se basear no pessimista, com certeza não. Porque senão você também fica ali muito refém e muito... Eu acho que desanima o empreendedor só trabalhar com um cenário pessimista. Ele precisa ter algo que, de alguma forma, o desafie a continuar e a persistir naquela estratégia dele. Mas... os dois precisam coexistir dentro de uma mesma conversa. Então, entra aqui no caso de antes, né? Você senta na mesa para discutir com o acionista, você precisa, claro, apresentar a ambição, o teu potencial, que é o cenário. Base. Exato. O tamanho do mercado é esse, você vai investir aqui 100 milhões, como você falou, mas o mercado ele tem capacidade de 1 bi, não sei. Exatamente. Tem que ter sentido, tem que ter coerência, né? Exato. Você não pode alucinar ao entregar um plano de ação, né? Um plano de negócio. Você precisa sempre ter pautas claras e saber onde você quer chegar para conseguir mostrar isso para o teu investidor, para que ele também confie em você. E analisar um negócio que demora para dar retorno, né, perante o acionista, é desafiador, com certeza. Porque ninguém quer contar que o investimento que ele está fazendo agora vai demorar 5, 6 anos para voltar. Mas muitas vezes isso acontece. Desde que for algo combinado, não tem problema. Então, existem várias indústrias que optam por fazer queima de caixa por 1, 2, 3, 4 anos, só que isso estando, né, combinado com os acionistas, a estratégia é clara. A gente precisa entrar nesse mercado e para entrar nesse mercado com mais força, se tornar relevante, a gente vai queimar caixa, a gente não vai dar lucro e tá tudo bem. Mas quando esse empreendedor vira a chave, é possível virar a chave do jeito que ele tá hoje? Ah, não, então temos um problema. Né? Agora, não. Quando a gente quiser, a gente vira a chave e a gente transforma um negócio queimador de caixa e não lucrativo em algo lucrativo. Ah, então é interessante. O meu retorno está distante, mas eu tenho porquês. Eu estou atacando um mercado que tem muita concorrência, com muita agressividade, e por isso eu escolho queimar caixa e não ter lucro. Mas essas coisas, elas são complexas, mas elas sempre têm que estar na mesa, né? Você não pode omitir esse tipo de informação ou acreditar que isso não existe. Essas coisas, elas existem, né? Então, é comum as empresas queimarem caixa no início. Principalmente quando a gente fala de startup. Parte, né? Faz parte. Faz parte. Crescimento acelerado e disruptivo. Ganhando nome, né? Fazendo o teu nome, validando o produto. É muito difícil validar uma solução, um produto. Algo novo ainda, né? Não é simples. Vou colocar algo novo aqui no mercado. Opa, é diferente, porque é totalmente aqui, ó. Exato. Né? Não é algo que tem um histórico, né? Não, é algo
Você está Do zero. testando, né? Tô E testando. assim, são dificuldades diferentes, né? Ir para algo novo, você está testando hipóteses, você está testando soluções, né? Você está ainda conhecendo o público, como ele responde para aquela novidade. Mas muitas vezes também entrar num mercado que já tem muita gente também é desafiador. Sim. Porque você tem muita concorrência. Mas é aquela- Você vai ser mais um ali. Exato, você tem que tomar cuidado para não ser engolido, né? Então, tudo isso é muito, muito importante. Mas desde que as cartas estejam abertas e que isso faça parte do plano e você tenha a estratégia de virar a chave, daqui 3 anos vou virar a chave e aí eu transformo esse público agora em lucrativo. Isso é possível? É possível. Então tudo bem. A gente tem um exemplo também, claro, do Nubank, né? Isso. O Nubank, ele, lá no passado, ele era monoproduto, né? Ele começou com cartão de crédito e só isso. Cartão de crédito gratuito, grandes investimentos, né? Voltados em pessoas, atendimento e agilidade. E depois ele começou a ser desafiado pelo mercado a entregar essa lucratividade que todo mundo esperava. Os múltiplos negociados na época eram altíssimos, né? Um banco que já saiu de cara maior do que o Itaú, que a gente conhece muito. Então, era disruptivo, era uma solução nova. O cartão não era uma solução nova, mas se apresentar para o mercado do jeito que eles estavam se apresentando era novo. Então, isso estando bem alinhado, e deu certo, assim, né? A princípio, eles hoje já mostraram valor, eles entregam lucro, então tem outras linhas de produto, então acaba que eles conseguiram validar as soluções que eles tinham para aquele mercado e converteram uma etapa grande, né, de baixa lucratividade ou até ausência dela e muito gasto, né, com investimento em tecnologia, pessoas e essas coisas, e hoje eles se tornaram lucrativos, né? Então tem tudo isso que precisa ser avaliado. E eu me recordo, né, que eles foram por etapas, né? Foram. Tanto é que começou um monoproduto e você tinha... E foi super aceito, porque as pessoas viam cartão que não tem tarifa, né? E você tinha uma fila de espera para poder receber o cartão. Não era, você entrava lá, Era se relacionamento. cadastrava. Ou seja, tinha todo um planejamento mesmo, né? Para ir testando o mercado, para ir vendo aceitação, né? E aos poucos foi... Ou né? seja, ganhou, provou, foi uma prova de conceito, né? Eu acho que isso acontece. Isso é algo saudável, né? Você ir testando o mercado, né? Exatamente. Dessa forma, né? É possível fazer isso, Ou né? seja, ela queimou um pouquinho no começo, Queimou né? bastante, Teve investimento pesado no começo, mas provou o conceito. Provou o modelo, agora ampliou Exato. e está dando lucro, né? Exatamente. Então, eles tiveram, né, os investidores que acreditaram na tese de negócio e no plano, aceitaram essa etapa de queima de caixa e de baixa lucratividade, a ponto deles conseguirem virar a chave, né? Então, tudo isso precisa estar muito casado. Esteve, nesse caso, né, casado. Eles traziam uma disrupção, de certo modo, porque cartão de crédito, no geral, eles tinham anuidade, não eram anuidades muito baixas, então era uma dor que o público tinha. E você vê como o mercado se adapta muito rápido? Atualmente, a maioria dos cartões de crédito, assim, não tem mais anuidade. Tem mais. Ou então, pelo menos um cartão por banco, você consegue esse tipo de isenção com muito mais facilidade do que você tinha antes. Sim. Então, no começo, o mercado é resistente, né? E eu não digo isso do público consumidor, eu digo isso por parte de quem detém o mercado já, né? Que eram os grandes bancos. Mas depois eles conseguem se adaptar e entender que a rentabilidade pode vir de outras linhas também. Agora, é interessante o seguinte, né, Natália? Assim, as empresas, principalmente startups aí de tecnologia, muitas vezes passam um longo tempo sem ter lucro, né? Mas, na hora que está sendo captado recurso, que tá acontecendo tudo isso, né? Obviamente, o investidor sabe que vai demorar para
para receber esse dinheiro, né, de volta. Mas dentro do planejamento, né, o lucro não deixa de ser importante, né? Ele é importante, mas assim, só que para chegar nesse ponto que a gente quer, a gente vai ter que passar por um caminho, né? E lá na frente a gente vai ter que virar a chavinha, né? Uhum. Quer dizer, o investidor, ele está pensando no lucro, porque assim, é o que vai... É o norte. É o que vai deixar o projeto de pé, né? Porque... Né, Investimento pesado, né? O Não, valuation lá em cima, múltiplo de 10, 15, 20. Então, mas acreditando que o lucro, né, Exato. virá, né? Com certeza, assim. Eu dei aquele exemplo de outras métricas que se avalia, né, uma empresa de capital intensivo, mas o lucro, ele sempre vai ser a cerejinha do bolo, né? Ter lucro é o que propicia a empresa ter consistência, é o que propicia a empresa ser de longo prazo, né? Uma empresa não sobrevive no longo prazo com lucratividade zero ou com pouquíssima lucratividade. Ela precisa ter lucro suficiente para que os investidores sejam remunerados para o risco, de acordo com aquele risco que ele tem tomado, né? De atribuir capital àquele negócio. Então, não tem como a gente deixar de lado a lucratividade. Porém, é uma estratégia participar de um mercado que, de certa forma, é disruptivo, é inovador, aceitar determinado período sem isso, para que no futuro você colha os frutos, né? Isso é aceitável, é até que comum que isso aconteça, e isso desafia o status quo, né? Porque as outras empresas, muitas vezes, elas não estão esperando que vai ter um outro player que vai entrar no mercado com margem negativa e apertando todo mundo, trazendo um negócio diferente, aonde o próprio público, né? O consumidor começa a questionar o serviço atualmente que ele já tem, né? Que essa empresa já presta. Então, assim... Tem muita coisa no meio do caminho, que não é uma análise super simples, né? Mas desde que as cartas estejam na mesa, o investidor não sabe aonde ele está entrando, e o empreendedor não esteja omitindo informações, o jogo é esse, sabe? As empresas, elas acontecem nesse formato, né? Ótimo, né? A visão lá na frente, né, do retorno, né? Porque e depois esses múltiplos vão se ajustando, né? Exato. O que eu ia te perguntar também, né, é o seguinte, né? A gente está falando aqui bastante, né, do investidor, né, do empreendedor, né, dos colaboradores, das áreas, né, e planejamento e plano, né? Como é que faz para juntar tudo isso? Sim. Esse é o ponto, né? É desafiador, com certeza. Mas eu acredito que, a partir do momento que você tem uma estratégia, tenha a visão do teu caminho, né? Que vai te levar para essa estratégia. Você consegue alinhar as expectativas de todos ao redor desse objetivo comum, para que os esforços sejam unidos para isso, né? Então, você vai ter que entender como cada área colabora com o todo. E cada área tem a sua contribuição, não tenha dúvida disso, né? Todo mundo contribui de alguma forma. Então, unir isso acaba sendo um desafio da própria liderança ali individual, pensando em cada área, e juntar nessa estratégia, nessa visão do todo. Então, a gente precisa, por exemplo, ter metas definidas, então, indicadores para controlar. A revisão disso precisa, de alguma forma, ser periódica. Então, a gente precisa revisar quanto de atingimento a gente está tendo de resultados, do que a gente esperava, para o quanto a gente está entregando. A gente precisa avaliar se alguma premissa que a gente assumiu no começo não está equivocada, se o mercado está sinalizando alguma mudança para a gente, de que aquela premissa assumida atrás não funciona mais. E quando eu digo atrás, eu não estou falando de 2, 3 anos. Eu estou falando, às vezes, de meses, né? O mercado, ele muda com uma velocidade considerável. Sim, ele é dinâmico. Então, antes eu considerava uma inflação de 3% ao ano. Mas eu estou entregando, vai ser o dobro disso, provavelmente, né? Vai ser em torno de 6, 6,5%. Como isso afeta o meu business? Eu já estou vendo ele ser afetado no agora?
quais são as medidas e os planos de contingência que eu vou ser, ou para diminuir a afetação disso no futuro, ou me aproveitar desse aumento de IPCA? Porque, ao mesmo tempo que existem ameaças e desafios, o mercado se abre para novas oportunidades, né? Então, não é só dificuldade, existem oportunidades também. A gente já falou aqui sobre o caso do Netflix. Tem outros casos super interessantes de abertura de mercado também nessa linha. Então, a gente precisa reavaliar com constância. Os líderes, né, como um todo, precisam entender o papel, né, de cada área na contribuição para o todo. E a discussão sobre estratégia, ela precisa permear o negócio. Então, ela precisa ser frequente, ela precisa ser atualizável. Plano de negócio não é feito para ser rígido e para ser um papel gigantesco, né, de 100 páginas, com todos os detalhes possíveis. Se passar algum tempo e tiver alguma mudança significativa, né, você precisa estar sempre pronto para atualizar ele. E quando houver atualização, a tua liderança precisa ser comunicada. Então, quando a gente fala do corporativo, é justamente isso. A gente precisa unir muitas pessoas que estão ali em atuações diferentes no dia a dia, mas que sabendo para onde o rumo da empresa, né, a estratégia está indo, ela consegue se ligar nisso. Então, a gente tem, por exemplo, orçamento. Orçamento é algo muito importante. Só que o orçamento não se faz sozinho por uma área do financeiro. O orçamento é feito todos os dias. Pelo controle de gastos, pelo cuidado em contratar um fornecedor ao invés do outro, pelo cuidado com qualidade. Então, a gestão desse orçamento e dessas despesas e custos é feita todo dia. Então, não é um plano distante, algo que, só vou olhar uma vez por ano. Não, é feito todo dia. Então, isso tudo precisa ser considerado e é assim que a gente une as pecinhas, né? Então, a gente tem que alinhar a diretoria tem que alinhar a média liderança, né? Aí a média liderança tem que alinhar as outras pessoas que estão ali atuando, né? Colaborando com o todo. E também tem que a diretoria falar diretamente com quem está investindo, né? Que às vezes o diretor é o próprio dono, né? É o próprio investidor dele mesmo, mas às vezes o acionista está fora. Então, essa diretoria precisa alinhar o plano e o rumo que ela está levando com quem está fazendo o aporte, né, de investimentos, quem está cuidando, quem está preocupado, de fato, com o lucro também. Então, todas essas pessoas estão em caixinhas diferentes, mas que, no todo, elas se misturam e uma empresa, ela só se baseia nesse todo. Não são caixinhas isoladas que fazem um negócio acontecer. É tudo pelo bem da companhia. É tudo, exatamente. Então, são esses esforços que vão acontecendo individualmente que corroboram para o todo. Se alguma pecinha desgovernar, às vezes a gente consegue, de alguma forma, em pouco tempo, uma outra substituir alguma coisinha ali, dar uma força. Fazer um ajuste até ela se recompor. Mas se muitas pecinhas começam a sair ali da sincronia, a gente começa a ter problema. Então, esse alinhamento, ele é fundamental e sem isso não tem estratégia, né? Não tem como chegar lá. Até te perguntar qual que é porque não é fácil você conseguir acompanhar tudo isso. Eu acho que o grande segredo é você saber onde você quer chegar, primeiro ponto, né? E para você conseguir fazer toda essa gestão também é difícil, né? Eu acho que o principal ponto ali para você conseguir acompanhar tudo são as métricas, que é o que você passou agora. São as metas, são os números, o que está entrando, o que está saindo, né? A última linha, enfim, são os números, né? Eu acho que o ponto é onde eu quero chegar, a transparência com todo mundo, que tem que ter, né? Saber que aquilo ali é para o bem de todos, né? E a forma de você acompanhar e ver tudo e ver se está dentro do planejamento são os números, são os indicadores. Com certeza. No fim do dia, tudo se traduz em números, né? Não tem como. Então, eu tenho mais essa frente de finanças, então eu trabalho tanto com a parte de projeção, né? Dos números, dos dados, olhando para essa situação toda que eu expliquei, né? Que é mercado, posicionamento e isso tudo. Mas eu preciso também acompanhar o resultado do dia a dia, né? Então, a gente está desviando do orçamento,
A gente está crescendo conforme o esperado? Isso tudo vai ser o que vai me mostrar se o meu plano está aderente ou não. E, às vezes, são coisinhas pequenas, pequenos detalhes que te mostram aonde vai ter uma próxima crise, o que vai acontecer daqui a algum tempo, e você já tem que se programar para isso. Então, por exemplo, você projetou, né, um cenário base que tinha já determinado nível de inadimplência, mas, ao longo do ano, aquela inadimplência que você tinha projetado para perdas, ela começou a desviar e desviar para cima. O que eu vou fazer com essa informação? Eu não posso simplesmente aceitar que esse desvio está acontecendo e deixar para eu ver mais para frente. Você já precisa tentar entender. Foi algum processo que eu mudei? Foi alguma situação macro que está além do meu negócio, que tem acontecido e que tem me afetado? Então, é uma situação que está impactando mais empreendedores e o meu público é o empreendedor? É uma situação que está afetando mais o CLT, mas mesmo tendo poucos CLTs, eles estão sendo muito afetados? O que está acontecendo? E aí você vai atrás da raiz do problema, né? Você não pode se contentar só em medir o desvio que está acontecendo. Você precisa ir atrás dos motivos desse desvio estar acontecendo. Ou seja, não só olhar os números, não. Tem que investigar o que está acontecendo com os números, o porquê daqueles números, né? Exato. Os números mostram para você as alavancas e as possibilidades de onde você pode chegar. Então, eu tenho, por exemplo, um cenário em que... Vamos pensar. Sei lá, a gente pode pensar num cenário de mudança total de governo e que isso afete diretamente indicadores macroeconômicos, uma Selic alta, isso afeta diretamente o custo, né, desses empréstimos, da dívida. Como isso me afeta lá na frente? Será que na hora que eu precisar captar, o mercado não vai estar exigindo mais prêmio por aquele mesmo montante que eu já tinha antes a uma taxa mais baixa? Como eu tenho que me comportar nessa situação, no hoje, para evitar que eu seja pego de surpresa no momento que eu vou precisar fazer uma nova captação? Será que a margem que eu tenho hoje, ela é garantida e ela é estática? Não. Se você tiver um problema, por exemplo, de precificação e você não repassar o aumento de custos para o mercado, você vai ficar tomando o prejuízo a ponto que você provavelmente vai quebrar. O mercado vai estar sentindo de outras formas, porque ninguém é inerte, né? Ninguém consegue se isentar dessa situação de mercado por muito tempo. Em algum ponto, você vai ter que repassar esse custo mais alto. E aí, o que vai acontecer? Será que a lei da oferta e demanda, famosa na economia, vai afetar em quanto? Será que eu vou perder 50% dos clientes? Será que vai ser 10%? Será que não vai abrir possibilidade porque existem outros players repassando mais custo do que eu tô tendo para o mercado e isso vai abrir uma janela de oportunidade para mim? Então, tudo isso precisa ser considerado dentro desse plano, né? Não tem como isolar fatores. É difícil, dentro de planejamento estratégico, a gente isolar um fato de outro, porque automaticamente você aumenta o custo de captação, diminui a eficiência de alocação de recurso, aí aumenta a precificação, teu cliente sente na ponta, isso resulta em menos vendas, então é um ciclo, não tem como separar, só o aumento de custo causa o quê? Não tem como, né? Então você precisa rever a tua esteira inteira, todas as tuas alavancas, para conseguir concluir quais são os planos de contingência que você vai ter. E os planos de contingência, eles podem ser feitos anteriormente, então eu já estou sentindo que a inadimplência tem subido, né? Então já existem estudos e estatísticas de que a inadimplência tem se movimentado para maior. Como eu me protejo? Tem como eu pensar isso agora? Ou eu vou ser pego de surpresa lá na frente, porque lá na frente eu vou ter que fazer alguma coisa. Sim. Então, ou isso vai, no nosso caso, por exemplo, ter alguma questão relacionada a uma execução mais elevada, né? Ao acúmulo de ativos que a gente pode ver no futuro, ou outros N fatores que podem acontecer, né? Então, você tem que olhar para, eu quero resolver esse problema já agora, de imediato, já ter planos e soluções paliativas e que já me ajudem nessa contingência,
ou eu vou esperar um pouquinho mais para frente, porque ainda é uma incerteza. Eu não sei se a inadimplência vai ficar assim por muito tempo. Pode ser que ela recue, pode ser que tenha alguma coisa que ainda aconteça que melhore. Claro, a gente não pode contar, depois que já viu que o mercado está sinalizando para uma maré ruim, você não pode contar com uma maré maravilhosa logo na sequência. As coisas, elas são lentas. É tudo risco, né? Você tem que mitigar, você tem que olhar onde tem menos risco. É isso. E qual o risco que você quer assumir? Só que você só vai saber se você fizer todo esse trabalho que você acabou de colocar e tiver esse compromisso com o planejamento e com o acompanhamento, né? Acho que a história que você fala do orçamento, né, é perfeito, né? Porque assim, é diário, né? Quer dizer, não é um papel que você vai olhar no final do ano, porque senão ele fica sem sentido, né? E assim, mas você fez tudo isso e os riscos apareceram da mesma forma. Sim, só que você está sabendo onde você está pisando, né? É isso. Eu quero assumir isso, não quero assumir aquilo, vou segurar um pouquinho aqui, ou eu vou repassar o preço agora mesmo, porque eu não vou... porque eu acho que quem não fizer isso vai se dar mal lá para frente, pensando na perenidade e na sustentabilidade da operação, né? Os riscos são inerentes. Faz parte, né? Faz parte. Toda operação vai ter risco. Agora, qual o risco, qual o tamanho do risco que te detona? Isso, que me tira do jogo. Sabe? Qual o tamanho do risco que você não pode assumir que te isenta de participar depois? Sabe? Então, tudo Até onde isso... que eu posso Até ir? onde que você... Exato. Então, tudo isso precisa, de certa forma, ser calculado. Então, aqui, essa visão minha mais de atuação dentro do financeiro é justamente essa. Assim, a gente entender tamanho de oportunidade, mas tamanho de risco. Porque a incerteza, ela tá presente para todo mundo, né? Então... E isso serve tanto para o grande empreendedor, que já tem uma empresa consolidada, quanto para quem está começando também, né? Porque às vezes tem gente que, de repente, pode estar começando ali, não, isso daqui é tranquilo para mim, eu quero vender, eu vou investir aqui, vou atender, receber uma demanda grande de clientes, tá, mas você vai conseguir atender tudo aquilo? Ou você tá investindo aqui, você está gerando receita suficiente ali para pagar? Quanto tempo você vai ter o retorno? Quanto que você precisa? Sabe, tudo isso faz parte, né? O empreendedor tem que montar um plano de negócio e sempre tem que ir montando outro. Montou um BP aqui, monta outro BP ali no final do ano. É vivo, né? É vivo. É isso. Né? Esse que é o ponto. Mas assim, tem que ter. Independente do tamanho do negócio, é claro, proporcionalmente, né? Mas tem que ter essa visão de mercado que você falou, tem que estar antenado, tem que colocar no papel, tem que saber o que você quer, que é o principal. Que problema você está resolvendo? E tá alinhado, não se apegar na solução. E tá alinhado com as pessoas que trabalham com você. Exatamente. A comunicação. Isso é um aprendizado muito grande aqui hoje. Eu vejo muito, né? Empreendedores, eles se apegam nas soluções que eles têm, né? Então, eu sei fazer muito bem, sei lá, boneco de crochê. Tá bom, mas boneco de crochê hoje tem a mesma demanda que tinha anos atrás? Não sei, né? Eu não tô nesse mercado, eu não tenho domínio suficiente para falar. Mas não se apegue só a isso que você sabe fazer. Você tem que estar aberto a resolver novos problemas que vão aparecer. Então, agora a nova dor é que, sei lá, quartos infantis, eu fazia bonecos infantis, mas quartos infantis precisam ter papel de parede. Será que eu fornecendo essa solução não seja melhor do que a solução do boneco de crochê? Será que eu não vou ter um público maior, né? Que seja mais interessante, que traga para mim uma rentabilidade mais alta? Então, você não pode se apegar na solução. Você tem que sempre estar aberto ao novo, sem perder o foco, né? Você tem que estar aberto ao novo, sem perder o foco, repensando, recriando e se desafiando o tempo todo. E olhando para fora. A janela mostra muita coisa. A janela mostra muita coisa, é muito perfeito, né? Porque, assim, você cria... não é uma contradição, mas assim, geralmente a gente vai empreender, a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente é apaixonado, né? Que eu sei. Que você conhece, que você é apaixonado. E às vezes você coloca a tua paixão na frente do que o mercado está te falando, né? E assim, olha, eu gosto de
parede pintada. Tá bom, você pinta a tua parede, mas o mercado tá querendo papel de parede. Mas o que você quer? Você quer um hobby ou você quer um negócio, né? Eu acho que esse que é o... Você pinta a parede da tua casa, mas o mercado tá querendo isso. Você vai ficar insistindo em algo que, né, ninguém quer. Hoje não né? tem mais Pode ser apelo, que- pode ser que isso. no passado tinha. E no futuro Pode ser que volte a ter. Exatamente. O mercado muda. E você tocou num ponto legal, né? De você conhecer o mercado, você estudar o mercado e ver potencial e ver se tem aderência, se não tem, se vai voltar, se não vai. E hoje está tudo tão mais fácil de você conseguir essas informações, né? Que antigamente sim, você não verdade. tinha aí inteligência artificial, você não tinha internet, você tinha que ficar caçando, vou fazer um estudo de mercado. Né, para colocar no meu BP ali, para mostrar o potencial, ou eu quero Exato. saber se tem potencial ou não, para ver o investimento, para montar ali os cenários. Hoje em dia tá tudo tão simples, né? Você joga uma informação numa IA ali e... Claro que assim, você vai ter profundidade, você É vai claro, ter uma série mas de o outras norte, coisas. né? Mas para ter, pelo menos, O para norte. quem está começando a ter Sabe? uma informação. Conhecer o teu mercado. Né? A tecnologia tem ajudado muito. Aham. Eu acho que a gente tem que usar cada vez mais, né, essas ferramentas que a gente tem hoje à disposição. E a gente tem até um outro caso interessante, né, de dividir, por exemplo, que é o caso do Airbnb, que ele se reinventou também ao longo do tempo, né? Então, no começo era uma solução de pessoas que estavam indo para eventos lotados e que precisavam de uma acomodação, nem que fosse para dormir na sala de alguém, num colchão inflável que seja. E aí, isso foi mudando, eles foram percebendo que as pessoas preferiam casa, em alguns casos, ao invés de hotel, por ter mais comodidade, por se sentir num ambiente um pouco mais familiar. E aí eles começaram a entrar mais nesse business de hospedagem, né? Até que eles identificaram que, cara, a pandemia veio, o pessoal não tá viajando tanto assim, né? Antes eles viajavam mais. Quanto tempo essa pandemia vai demorar para passar? Mas existe uma tendência das pessoas irem para estadias de longo período, para os interiores, por exemplo, né, dentro dos próprios países ou para outros países, se fugir um pouco da metrópole, né? Então muita gente abandonou o trabalho, né, aqui em São Paulo, recorreu ao interior, e quem estava lá para oferecer essa solução, que não era um contrato definitivo, como a gente teria com uma com uma imobiliária, mas também não era um contrato de curto prazo que um hotel poderia oferecer. E aí eles também começaram a entrar nesse nicho, né, de hotelaria, mas que ao mesmo tempo tem ali um aspecto de longo prazo. Então, assim, eles não se prenderam à solução de só atender o público que buscava por situações de evento lotado e que queria uma comodidade e acomodação barata nas cidades. Eles foram além, então fornece opções de hospedagem como um todo para curtas estadias. Agora a dor são pessoas de longa estadia, então vamos atender esse público também. Muda muito, operacionalmente falando, para eles, ter curta estadia ou ter longa? Nesse caso não muda tanto, né? Mas ele teve que adequar o contrato dele, novas exigências, então um aspecto ali regulatório entre contratante e contratada teve que ter uma diferença. Mas não grandes diferenças, só que ele estava atento a esse cenário e essa mudança. Então, isso se traduz a todo momento, em vários exemplos. Né, na verdade, né? Eles olharam uma dor, não sei, criaram uma solução, mas eles se anteciparam à evolução. Eles enxergaram, né? Enxergaram. Eu acho que esse é o segredo. Eles enxergaram essa oportunidade. As imobiliárias, muito provavelmente nesse começo, não estavam dispostas a fazer um contrato intermediário, que não era tão de longo prazo assim, mas em troca disso, o Airbnb consegue oferecer, né, para quem está alugando a casa, uma rentabilidade maior, porque você consegue alugar por um valor muito mais elevado via Airbnb do que via imobiliária, né? Então, tem ali um ganha-ganha para os dois lados. E para a pessoa que quer por uma curta estadia, assim, curta perante o contrato intermitente, mas mais longa do que uma viagem tradicional, o cara paga. Ele está disposto a pagar, para ele tá ótimo, desde que ele não tenha aspectos legais ali, né, de ter que fazer uma reforma depois que sai, e ter que aderir a essa burocracia que é necessária para as imobiliárias, ele aceita pagar mais. Então, ele dilui esse custo, né? E o que a gente extrai de tudo isso? O Airbnb não perdeu a essência. No fim do dia, você continua recorrendo a ele quando você quer falar sobre hospedagem e acomodações com esse aspecto mais de casa,
de lar, sabe? Ah, eu não quero ficar num hotel porque eu não tenho certeza se tem uma geladeira que caiba as coisas que eu preciso. Você pode recorrer a uma casa. Levar meu pet. Eu quero levar meu pet. O hotel não permite. Mas eu alugando, né? Pegando a estadia via Airbnb, eu consigo escolher o tamanho da geladeira, o tamanho da cama, se pode pet, se não pode pet. Então, ele traz flexibilidade e tá muito ligado a... Eles ouviram o que o mercado estava pedindo. Né? O mercado pedia por esse tipo de solução. Então, eles foram disruptivos e conseguiram atender a uma parcela que antes não era atendida. Pode ser que essa demanda nem existia antes? Pode ser? Pode ser que eles criaram. Pode ser que o mercado foi desenvolvendo a ponto... Se transformou, exato. Ah, mas tudo é assim? Não, às vezes a gente tem alguma coisa que está há 20 anos acontecendo sem ninguém tá prestando atenção. Tá ligado, né? Exato. Tem que estar ligado. Tem que enxergar, né? Tem que enxergar. É comum, às vezes, acontecer isso, É comum. né? Às vezes, a gente até vê em remédio, né? O remédio foi feito por uma coisa e tem um efeito colateral. Só que daí o efeito colateral... que é benéfico para alguma coisa. É melhor do que o... Aí ele se transforma, a utilização, né? Claro, né? É pesquisa, é ouvir, é enxergar. É isso. Né? Tá não atento, ficar preso no teu... Exato. Não, mas eu fiz remédio para essa coisa, não vou vender para... Não, mas espera lá, para isso não está funcionando, mas para isso outro aqui... Se libertar do orgulho, nesse caso, né? De que a minha solução foi feita para queda de cabelo. Exatamente. Tá, mas a tua queda de cabelo tá resolvendo para um outro aspecto que é benéfico para uma parcela da população. Ah, mas eu não quero focar nisso, porque eu tenho orgulho de que resolve queda de cabelo. Exatamente. Então, você não pode ser, né? A gente precisa ter uma visão estratégica e pensando nesse corporativo, de que eu estou aqui para oferecer demandas, né, soluções que o mercado precisar. Independente se inicialmente eu tinha esse foco ou não. A minha estratégia continua a mesma. Entregar uma empresa, né, fazer com que a empresa seja rentável e sustentável, com certeza é um dos top one ali, né? Claro. Tá ali no começo ali da hierarquia. Você precisa entregar isso. Porém, não se apegue, né, às soluções que você já tinha antes e que você não abre mão de negociar. As soluções precisam ser negociadas e você precisa estar atento. Boa. Olhar o todo, né? Olhar sempre, o todo. Né? Então apareceu o número aqui, ok. Não, deixa eu entender o que está acontecendo, né? Esse olhar de todo que é fundamental, às vezes não, é fundamental. É fundamental. Aliás, para todo mundo, né? A gente se depara, às vezes, com um problema, com uma situação, tá, como que você vai encarar aquilo, né? Você vai olhar só o problema ali ou você vai tentar entender o que aconteceu para resolver na raiz ou não deixar aquele problema se tornar um grande problema. Eu resolvo ele aqui no comecinho, né, Mauro? Mauro sempre fala isso, de resolver o problema bem no comecinho para que ele não fique grande. Problemas pequenos, né? Resolve problemas pequenos. E é interessante também que dentro de planejamento estratégico a gente tem muito essa diretriz, que muitas vezes a gente se depara com grandes problemas. Mas como a gente tem o mindset de quebrar esse grande problema em situações menores, que você consegue aplicar soluções diferentes pontualmente para resolver esse todo. Porque muitas vezes você não vai conseguir pegar agora me fugiu um exemplo, mas você não vai conseguir, capturar uma onça com arco e flecha. Mas será que você não consegue um outro animal que depois vai te levar a chamar a atenção da onça e aí vai rolar, entendeu? Então, você tem que sempre estar aberto a esses novos questionamentos e a quebrar grandes problemas em problemas pequenos. Senão você trava, né? Você entra em surto nesse grande problema e fala, não tem mais solução, o que eu vou resolver? Calma. Exato. Vamos repensar. Eu tinha um gestor, né, no banco que eu trabalhava, e ele falava assim, quando chegar um problema grande, você vai ver um gorila na tua frente. Né? Você tem que ter a capacidade de transformar esse gorila num monte de macaquinho. Aí você pega um por um. Porque o gorila, de uma vez, você não vai conseguir lutar. Você não vai enfrentar. Você não vai conseguir enfrentar. Mas um monte de macaquinho, você pega um de cada vez e quando você vê, você matou o gorila. É isso aí. É isso. A gente precisa exercitar esse pensamento. Muitas vezes as crianças têm isso, né? Elas não vão com sede ao pote tentando resolver um negócio que elas nunca viram de uma vez só.
Elas vão com calma, elas vão conhecendo, e aí depois ela chega até se surpreende, né? Tipo, nossa, consegui terminar isso, né? A gente tem que voltar um pouco a essa essência de ir por partes, né? Sem ir com tanta sede ao pote, né? Menos ansiedade, controlar as expectativas são importantes, porque o que às vezes faz a gente querer lutar contra o gorila que você trouxe de exemplo é essa ansiedade. Sim. A gente está muito preocupado com o que vai acontecer depois e o próximo passo e o que os outros vão pensar às vezes. Não, gente, resolve uma coisa por vez. Calma, que dá uma certo. coisinha de cada vez. A gente não vai dar conta de tudo, né? E não vai conseguir resolver tudo também de uma vez. Ponto. Exato. Vai uma coisa de cada vez. Se você puder deixar, Natália, também uma mensagem para quem está começando a empreender, para quem está empreendendo também, com esses principais pontos que você trouxe que foram fantásticos, né, Mauro? Sim, Esse da visão do todo, da transparência, de onde você quer chegar. olhar para fora da estrelinha. Isso daí foi fantástico, hein? O olhar para fora, né? Você não está fechado ali. É fundamental, né, Mauro? Mas deixaste uma mensagem pro empreendedor, com esses pontos, com outros pontos também. Certo. O plano de negócios, ele é importante independente do tamanho do teu negócio. Ele pode ser muito grande ou ele pode ser pequeno. A importância do plano de negócios existe para você ter esse direcionamento, esse caminho, saber por onde você seguia para chegar na estrelinha. Então, isso é importante independente do tamanho. Agora, a complexidade desse plano de negócios vai ser ditada de acordo com a necessidade, o tamanho. Então, é um negócio muito complexo, meu plano de ação não vai poder ser simplista, né? Ele vai ter que ser tão complexo quanto, vai ter que ser robusto. As pessoas vão exigir isso dele. Agora, eu tenho um negócio menor que está começando, aproveita esse MVP para pivotar, para conhecer teu público, para não estar apegado à solução, para conhecer, para às vezes até se aproveitar de oportunidades e de brechas que você identificou. Então, vai dividindo esse grande problema em pequenos problemas, e aí você vai mirar mais assertivamente nas soluções. Não se paute nesse plano super complexo, aceite as simplicidades, às vezes é na simplicidade que está o game changing aí, né? Você consegue virar um negócio sendo simples. Opte por ser ágil, por aprender rápido com os erros. Uma empresa bem-sucedida não é uma empresa que cresce muito rápido, é uma empresa que se sustenta independente do vento, né? Então, vai acontecer tempestade, as coisas vão mudar de rumo, você vai ser balançado, mas uma empresa bem-sucedida é essa que aguenta as pancadas, né? Então, não é crescer, dobrar e triplicar e ter essas ambições de ser muito rápido, e sim ter consistência, entregar resultado com consistência, ser sustentável. Então, eu acho que a minha mensagem é essa, assim, divida o teu caso, né, de acordo com o tamanho do teu problema, seja simples, ágil, aceite as mudanças e as sinalizações que o mercado traz e, principalmente, foque em não ter um crescimento do dia para a noite. Foque na perenidade. Um negócio bom é um negócio perene. Então, eu acho que é isso. Sensacional. Obrigado. Obrigada. Foi ótimo. Sempre quando o Ailton chega já perguntando, eu sei que está acabando, mas eu falo, não, dava para conversar mais um pouquinho. Justo. Sensacional. Nossa, foi sensacional, Natália. Foi uma aula, né? Eu acho que para quem, não só para quem está empreendendo, né? Mas para quem está no mundo corporativo também, é fundamental a gente fazer essa reflexão de enxergar o todo, de pensar na companhia como um todo também. Ó, tá tendo essa mudança aqui, mas é para o meu bem. Exato. É para que a companhia fique saudável, né? Para que ela tenha... enfim, né, uma vida perene, como você falou, né, mas é importante para todo mundo. Acho que todo mundo tem que fazer essa reflexão, né, Mauro? Às vezes você tem uma mudança na empresa, acontece alguma coisa, tá, mas se está acontecendo, é para o meu bem. Exato. Também, né? Às vezes você pode ter um impacto aí na venda ali, mas é para o meu bem, acontece, faz parte. E ter esse olhar para fora que você falou também, né, que é muito importante, né, de tentar compreender o porquê que está acontecendo aquilo,
né? Então, é muito bacana não só para quem está empreendendo, mas para quem está no mundo corporativo fazer toda essa reflexão aqui com tudo que você trouxe para a gente. Compreender e enxergar, porque não é só ameaça, você tem oportunidades aí nesse isso. Você pode Enxergue transformar uma ameaça em oportunidade. Exatamente. Enquanto as locadoras enxergaram só uma ameaça no streaming, teve a outra que lançou, aproveitando do aumento da internet. Então, assim, conhecer também mais sobre esses business cases que existem, estão aí a rodo, né? Tem tanta empresa bem-sucedida, faz muito bem, né? Te abre a mente. Então, eu acho que isso também é um ponto importante. Verdade. Acontece uma situação ali, opa, aquilo ali pode ser uma oportunidade. Pode te ensinar. Não é um problema. Exatamente. A mesma situação, alguém enxerga como um problema e o outro vai enxergar como uma oportunidade, faz parte do jogo, né? Isso. Boa. Muito obrigada. Natália, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por tudo. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.